Olá pessoal, então aqui é a parte 2 da aula sobre o Pará, né? Uma aula de gastronomia, cozinha brasileira, região norte. Na primeira aula a gente falou de Tocantins, agora nós falamos de Pará. Então, pessoal, né? Quais são os ingredientes da cozinha paraense? No Pará, né? Os ingredientes mais utilizados são os frutos dos rios e do mar. Por quê? Porque o Pará, né, como a gente pode ver, ele faz divisa com o Oceano Atlântico aqui, né? Ele tem um litoral extenso. E nesse litoral aqui, nessa região aqui, ele tem uma ilha chamada Ilha de Marajó. E neste local é uma maior ilha, né? Que fica no continente, se não me engano, do Brasil. Então, aqui no Pará, a Ilha de Marajó, ela é banhada por rios e cercada pelo mar, tá bom? Então é muito importante a gente entender que na culinária paraense, se tem costa, tem grandes rios, vai ter é, muitos peixes e crustáceos, né? Como camarão e caranguejo. A gente pode ver aqui, essas fotos são de ingredientes típicos do Pará. Principalmente o camarão seco. O camarão seco é muito típico dessa região, tá? Porque esse método de conservação por retirada da umidade, né? É muito típica da região norte, porque os índios faziam muito isso, né? Eles defumavam, eles secavam e utilizavam esse tipo de alimento para ter uma validade maior. Então, desculpa, o camarão aqui, ele é seco, tá? Eles utilizam bastante camarão seco. Aqui no caso é o pirarucu, que é o maior peixe de água doce do mundo, né? E eu acho que é o maior peixe do mundo, de rio, obviamente, né? Então, o pirarucu é gigante, ele é o famoso bacalhau, né? Bacalhau do Pará, bacalhau do Norte. Por quê? Porque ele é salgado e é vendido assim, em grandes postas, nos grandes mercados e tal. Então, o pirarucu é um peixe enorme. Para você ter noção, ele é tão grande que eles fazem pente com a escama do peixe. Eles fazem pente, eles fazem vários artefatos, né? Com a escama do peixe, tão grossa que ela é. É um peixe ancestral mesmo, de um período muito antes da época moderna. É um peixe que tem um pulmão, ele não respira debaixo da água, ele tem que subir para poder respirar. Então, por ser um peixe ancestral, ele tem um tamanho colossal. E como o pessoal caça o pirarucu? Eles caçam com arpão, por incrível que pareça. É algo mas muito arcaico. Porém, hoje, tanto no Amazonas quanto no Pará, existem criadouros de pirarucu gigantes, né? Tem vários vídeos na internet que mostram os criadouros de pirarucu e tal. E pirarucu vamos dizer assim, trazido para as outras regiões do Brasil. E aqui podemos ver as famosas pimentas da região lá. E o que que eles fazem? Eles colocam a pimenta no tucupi, fica quente, fica muito ardido, né? A pimenta mais típica da região é essa aqui do fundo, né? Que a gente chama de, onde está o mouse, que a gente chama de cumari do Pará. Essa é uma pimenta muito típica da região norte do país, ok? Porém, a dedo de moça também é muito utilizada. A bode também, a pimenta bode, tanto a bode amarela quanto a bode vermelha. A pimenta seca também é muito utilizada. Então, eles são a base de peixe e de pimenta. Então, ou seja, lá, sempre que serve um prato para você, eles servem com um molhinho de pimenta junto. Continuando na parte de ingredientes, né? A gente tem os subprodutos da mandioca brava, né? Que é uma mandioca que tem uma toxina, né? Que é muito forte e para você poder excluí-la do alimento, você deve fervê-lo ou secá-lo, né? De alguma forma durante um bom tempo. Eu vou passar um vídeo para vocês de como faz o tucupi. Acho muito legal e vocês vão adorar. Então, os subprodutos da mandioca brava é a farinha, o tucupi, a goma, conhecida como fécula de mandioca ou polvilho doce, e o polvilho azedo, que é a goma fermentada, né? Então, no quesito das farinhas, você pode ver aqui, ó, que elas têm várias granulometrias, né? Então não é que nem aqui que a gente tem só farinha fina, lá não, lá tem farinhas ova, que são farinhas
um pouco mais grossas, farinhas menores. Então você entra no mercado lá, você tem, sei lá, 20 tipos de farinhas diferentes. Muito diferente aqui do Sudeste, que a gente está acostumado com outros tipos de farinha, tá? Em relação aos vegetais, o principal vegetal é o jambu. O jambu, ele tem vamos dizer assim, um constituinte nele que faz com que adormeça a boca quando você come. Como, como se fosse uma anestesia. É lógico que é como se fosse uma anestesia local que dura pouco tempo, né? Então você come aquilo, aquilo amortece a sua boca, ok? E você tem que se acostumar com aquilo, porque é muito comum. Vários pratos vai o tal do jambu. O jambu é essa foto no canto superior esquerdo aqui, tá bom, pessoal? Esse aqui é o jambu. Alfavaca, chicória do norte, que é esse aqui. E manjericão, e entre outras coisas. O jambu, ele está sendo utilizado também, produzido por pequenos produtores rurais lá na região do Pará. E esses pequenos produtores rurais estão importando, não sei como fala assim, né? Trazendo aqui para São Paulo, onde o pessoal está fazendo cachaça de jambu. É muito legal. Eles fazem cachaça e outra bebida à base de jambu e gengibre. E ambos amortecem a boca, dá uma sensação bem legal e é muito. É diferente. Eu acho que se você nunca provou, vale a pena você provar. As carnes, pessoal, as principais carnes que tem na região norte, né, no Pará, principalmente, os patos, né? Os patos que são uma carne de caça, né? São patos silvestres. Carne de vaca, obviamente que tem criação de patos, né? Carne de vaca, peixes frescos, salgados e secos. Então, assim, o que eu lembro é que lá tinha muito tucunaré, muito peixes tipo disco, né, que a gente fala, pacu, tambaqui, e óbvio, o pirarucu. Olha, o pirarucu, ele é o rei da Amazônia, ele é um peixe maravilhoso. Do pirarucu é que nem o boi. É o boi da Amazônia, é o pirarucu, porque se aproveita tudo, né? Olha aqui as camadas de pirarucu seco pronta para venda no mercado. E frutos do mar, tá, pessoal? Então, e as frutas, pessoal? Então, as frutas são as frutas típicas do local, né? A mais conhecida é o açaí, né? Que todo mundo conhece, o açaí, né? Que a gente toma aqui, que é como se fosse aqui em São Paulo a gente toma como se fosse um sorvete de açaí. Tem uma quantidade de açaí, uma quantidade de açúcar e uma quantidade de xarope de guaraná, ou seja, é muito distante do açaí real, né? O açaí real é essa fruta aqui que é esse fruto aqui que é a semente de uma palmeira, vamos dizer assim, o fruto de uma palmeira. E esse fruto de uma palmeira, ele é vendido em casas específicas, que a gente chama de casas de açaí ou de açaizeiros, entre outras coisas, ok? O açaí lá do norte, ele é muito mais forte que o açaí aqui do sul. Porque aqui do sul, como eu já falei, ele tem uma porcentagem de açaí, é um preparo à base de açaí. Lá no norte, não. É o açaí inteiro mesmo. É o açaí puro, o mais puro que tem, né? O açaí, ele tem dois grandes problemas. Um, ele está sendo substituído por outras plantas parecidas com açaí, que eu não vou lembrar o nome agora, mas foi tema até de vários estudos científicos. Se eu lembrar até o final da aula, eu falo para vocês. Mas tem outras plantas, né, outras palmeiras que produzem frutos específicos do açaí, né? Então tem muito açaí adulterado, que eles falam que é o outro açaí, né? Que mais tem metade açaí, metade outra fruta. Então o açaí mesmo do norte ele é muito pesado. Lá você não come ele doce, não costuma comer doce. Geralmente você come com peixe, ou geralmente você coloca uma goma, você coloca tapioca, né? Aquelas bolinhas de tapioca, ou você coloca farinha mesmo, sal, entre outras coisas, né? Porque ele é muito difícil de comer, ele é muito pesado. Enquanto você come o açaí, você fica suando, né? Eu lembro que quando eu peguei um açaí de 300 ml e eu consegui comer quatro garfadas no máximo, porque é muito forte, muito pesado, ok? Então, é, vamos
Falar da próxima fruta, né? O cupuaçu também, que é o parceiro do açaí, que é aquele creme branco, aquela fruta grande, branca, todo mundo conhece. E o bacuri, pessoal. O bacuri é esse de baixo aqui, ó, onde tá o mouse. Ele é uma das frutas mais populares da região norte e dos estados vizinhos à região amazônica. É muito encontrado no Cerrado também, em algumas áreas da Mata dos Cocais, no Maranhão e do Piauí. O que que é Mata do Cocal? Mata de Cocais é a transição da floresta amazônica para o Nordeste, entendeu? Então tem uma região lá do Piauí, do Maranhão, que é denominada Mata de Cocais. E o bacuri é um símbolo da cidade de Teresina, também no Piauí. Muito legal essa curiosidade. É uma fruta que mede cerca de 10 centímetros e apresenta uma casca dura e resinosa, que é essa casca aqui de fora, ela é bem dura, né? Para você ter acesso ao fruto é bem difícil. Sua polpa é branca, né? De aroma agradável e sabor intenso. Eu já tomei sorvete de bacuri, eu achei bem gostoso, é bem diferente das frutas que a gente tem aqui na região sul, né? Ele é fruto do bacurizeiro, né? Que, que é uma árvore é uma árvore nativa da região do Pará também, né? Tem bastante nessa região. É, a ilha de Marajó, né? Aquela região que eu falei que é insular, que dentro do território brasileiro, né? Maior ilha dentro do território brasileiro. A região do Marajó ali fazem o uso de óleo e manteiga de bacuri alegando propriedades funcionais, né? Propriedades como melhora de reumatismo, artrites, entre as outras coisas. Ok? Então, o bacuri é uma fruta típica da região norte, como várias outras frutas existem na região norte. Você entra numa sorveteria da região norte, parece que você está em uma sorveteria de outro país. Tem sorvete de tapioca, de açaí, de bacuri, de cupuaçu, taperebá, é, jambu, vários sabores assim que não existem aqui em São Paulo, né? E é muito interessante, né? Porque nessas pequenas diferenças essas são as pequenas diferenças locais que na verdade são diferenças culturais gigantescas em relação a São Paulo, né? Então você entra aqui no São Paulo é ninho com Nutella, né? Ninho com Nutella, chocolate, lá não, lá são só as frutas mesmo, a coisa mais linda, bem legal. E o bacuri, pessoal, desculpa, a, o taperebá, né? É o. Opa, eu acabei me perdendo aqui um minuto. Tá. O taparebá, essa fruta aqui de cima, ele também é conhecido como siriguela em outros locais, tá? Ele é também endêmico da floresta amazônica e é muito consumido no local. É, tem outros nomes que as pessoas chamam de cajamirim, cajazeiro, ambarô, cajaeiro, cajá pequeno, entre outros nomes da região. Isso é uma árvore bem grande que chega a medir até 25 metros e é nativa dos trópicos, correndo no Brasil na região amazônica principalmente, tá? E é isso, são as frutas principais lá do Pará. Tá? Acabei me perdendo aqui no slide, mas queria que deu certo. Agora, saindo das frutas, vamos para pratos típicos paraenses. Ok? A maniçoba é como se fosse uma feijoada paraense, né? Ela é originária da cultura indígena e onde folhas de mandioca, conhecidas pelo nome de maniva, são usadas no lugar do feijão. Então é isso, pessoal. Eles usam a folha de mandioca, né, daquela mandioca brava, no lugar do feijão e colocam linguiça, pimenta e vários outros recheios nessa feijoada aí, né? O método de preparo é que depois de lavada, a maniva é moída e cozida em água abundante por vários dias, até perder o ácido cianídrico presente nas folhas, que eu falei que é mandioca brava, ela tem muito ácido cianídrico. E para você perder esse ácido cianídrico, que é letal ao ser humano, se consumido em grandes doses,
ele deve ser fervido durante vários dias, né? Eles fervem essa folha dessa mandioca é, durante vários dias para poder colocar na maniçoba, ok? Então, as tribos amazônicas, né, as tribos da região acabaram aprendendo como desintoxicar a mandioca brava, né, como fazer os processos de cocção adequados para poder utilizar essa mandioca brava e desintoxicá-la, né? Então, eles ralam, raspam, ralam, lavam, fervem, deixa a massa deixa a massa repousar por alguns dias e depois assam essa até fazer a farinha de mandioca. Então, por vários processos. Olha, uma foto maravilhosa, de uma sensibilidade incrível do fotógrafo, né? Para você ver a ligação desse homem com esse alimento aqui, que não é uma coisa de um dia, não, isso é a vida dele, né? Então, fazer a maneira adequada com que faz essa farinha de mandioca para tirar a toxina, para tirar o ácido cianídrico, né, da mandioca brava, isso é uma coisa que eles aprendem há centenas, centenas de anos, né? O pato no tucupi, pessoal. O pato no tucupi, ele é feito através daquele pato selvagem que eu falei pra vocês. É o prato típico da culinária amazônica, né? Então tem tanto no Amazônia quanto no Pará. É elaborado com tucupi líquido, que é um líquido de cor amarela extraído da raiz da mandioca brava. Esse líquido, o processo de extração dele, eu vou deixar um vídeo para vocês no AVA, tá? Na aula 5 e na aula 6, tá? Então eu vou deixar esse vídeo lá no AVA para vocês olharem como que é feito a extração do tucupi. Para mim é a parte mais importante dessa aula. Então vocês devem prestar atenção nesse vídeo. É um vídeo de uma reportagem, né, muito engrandecedora que mostra como a mandioca é útil para aquele povo, pois eles fazem a goma, eles fazem a farinha e fazem o tucupi, né? Tudo da mesma mandioca. Então é muito importante que vocês assistam e consigam absorver o máximo possível, ok? Por ser uma espécie venenosa, o líquido extraído da mandioca brava é levado ao fogo para cozinhar por muitas horas a fim de eliminar o veneno, como eu já falei. Os índios inventores dessa iguaria usaram o tucupi para o preparo do pato selvagem, que assavam no fogão de pedra, ou seja, o primeiro pato é assado para depois ele ser cozido. A receita guarda a forma artesanal cultivada pelos índios da região. Então, vou passar o vídeo para vocês. Nesses momentos vocês veem um vídeo, tá? Desculpa. É só para relembrar que o tucupi é um ingrediente fundamental e tradicional pato no tucupi. Esse é um prato emblemático, é produzido pelas famílias paraenses, principalmente nas comemorações do Círio de Nazaré. O que que é o Círio de Nazaré? É uma manifestação católica religiosa que junta cerca de 2 milhões de pessoas que tem as cordas lá com as santas e tal, uma festa religiosa, que é muito importante, é, essa manifestação de fé e devoção que ocorre, né, na época do Círio nas ruas, que ocorre na época do Círio de Nazaré, desculpa, principalmente nas ruas das grandes cidades, né? O pato no tucupi é parte integrante da ceia do paraense, que pela tradição é mais aguardada que a ceia de Natal. O pato é assado e depois é cozido no tucupi com folhas de jambu, aquelas que amortecem a boca, que eu já falei pra vocês. Então, fica essa questão para vocês fazerem, né? Eu já dei a resposta lá atrás, prestem atenção, uma questão fácil, né? Então, como que é feito esse pato no tucupi? O pato cru é cozido no tucupi, o pato é marinado no tucupi. Qual é a maneira correta de fazer esse pato no tucupi? Ó, presta atenção nos slides anteriores que a resposta está lá. O tacacá, pessoal, o tacacá, ele é feito, servido nessa cuia diferente aí, né? Que é uma cuia muito legal. E aqui a gente pode ver as folhas de jambu, a gente pode ver os camarões secos. Embaixo tem a goma, né? Ele é feito com tucupi e goma de tapioca extraída da mandioca, né? O prato servido quente leva ainda camarão seco e jambu, folha típica da região que proporciona uma leve dormência na boca de quem experimenta o tacacá. Ou seja, eles fazem como se fosse uma sopa e colocam essa goma de mandioca embaixo para dar uma textura diferente nela. E coloca o jambu que amortece a boca e coloca o camarão. Realmente é muito famoso isso aí. Tô falando em gastronomia paraense, mas no Amazonas também é famoso. Tanto que na frente do Teatro Amazonas tem uma banca muito famosa. Uma banca de tacacá muito famosa. Em frente ao Teatro Amazonas ali.
Eu não lembro o nome, mas é uma das bancas mais famosas assim, de tacacá que tem na região norte. Fica em frente ao Teatro Amazônico, Amazonas, onde que é uma região grande e tal, que tem um grande, vamos dizer assim, um grande comércio em volta, com vários negócios gastronômicos ali. Então, eu quero saber qual a alternativa corresponde ao ingrediente que proporciona a sensação descrita acima, que é aquela sensação de dormência nos lábios, formigamento nos lábios e na língua. Então leiam essa questão e façam em casa, né? É o jambu, urupema, tucupi, aviú, gurijuba? Qual que é o ingrediente, né? O que fornece esse formigamento nos lábios e na língua, dando a impressão de uma ligeira anestesia. Eu já falei muito na aula de hoje também. Então, como que o açaí é consumido, né, lá no norte do Brasil? O açaí ele é consumido sem açúcar ou com açúcar e acompanhado de peixe frito, camarão, pirarucu salgado e frito ou algumas outras carnes, né? Ou alguma outra carne. Então aqui é um prato muito típico, né? Você vê a pimenta típica deles, a farinha em cima do açaí e o peixe que eles comem com açaí, né? Bem diferente da gente, que só vê o açaí como uma sobremesa. Amazônia, pessoal. A Amazônia, a Amazônia, ela é um dos estados mais ricos do Brasil em belezas naturais, né? Um estado maravilhoso, já tive a oportunidade de estar lá, né? No interior da Amazônia. Então, eu aprendi muito. E existem mais de 2.000 espécies de peixes. O que você vê de peixe diferente no mercado, de coisas que remetem ao peixe, todo mundo pescando, é uma coisa de outro mundo. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Então, é uma culinária à base de pescado, né? Muito devido aos rios que cortam, né? O Rio Negro, o Rio Solimões, o Rio Amazonas, que são rios gigantescos, né? Você não vê o outro lado do rio, são rios que têm 10, 20 quilômetros de extensão. Então, não é nada comparado com os rios daqui também, né? Então, as árvores lá também são gigantescas, não são nada comparadas com as árvores daqui. As árvores lá têm 30, 40 metros, entendeu? Então aqui uma árvore do cerrado tem média 5, 6 metros. Então é bem diferente mesmo, tá? As principais espécies consumidas são tambaqui, tucunaré, pirarucu, jaraqui, pacu. Jaraqui geralmente é frito, né? E uma trinchã, que é um dos peixes mais valorizados lá na região. Geralmente são fritos, assados. Geralmente é frito, galera. Eles comem geralmente frito. Então aqui a gente vê a sardinha frita, né? O rio é tão grande que tem sardinha. É outro mundo. Não tem como eu explicar isso pra vocês, porque é outro mundo mesmo. A maioria dos pratos cozidos como a caldeirada é acompanhada por pirão. Eles fazem muito pirão com peixe, uma espécie de massa de farinha de mandioca cozida no próprio caldo de peixe. Ou por tucupi. Eles colocam o tucupi com a pimenta, a pimenta do Pará lá dentro e fazem um tucupi apimentado, como se fosse um molho para você adicionar no seu prato. Para peixes fritos e assados, é indispensável o baião de dois ou a farinha de uarine. Uarine é uma cidade que fica lá em Manaus, né? Que é no Amazonas, desculpa, que ela tem uma granulometria diferenciada das outras farinhas. Eu comi muito dessa farinha e o diferencial dela é que quando você come ela, o céu da sua boca fica machucado. Então, se você só come ela até é meio dura e machuca até o céu da boca. Eu lembro que chegou uma época que eu tava com o céu da boca em carne viva, porque eu comia muito dessa farinha, né? Então, mas uma farinha muito famosa e muito apreciada na região. Então, a gastronomia amazônica é a gastronomia dos povos indígenas, pessoal. É uma gastronomia com elementos da floresta, dos rios, da roça. É a cozinha dos assados em folha de bananeira, das pimentas, das farinhas do tupi e do tucupi preto. Desde o peixe assado em folha de bananeira, moqueado, frito, caldeirada, cozido no tucupi, desfiado, grelhado ou até em forma de farinha. Ou seja, lá eles consomem muitos peixes, né? Então, aqui é um tambaqui, um pacu assado, né? A coisa mais clássica que tem lá é isso. Então, eu vou falar agora da minha visão, né? Que é uma visão como turista que fui para conhecer o local. Quais são os principais pratos, né, da culinária amazonense, né? É, não posso deixar de esquecer da tapioca com ovo e tucumã. O tucumã é essa fruta aqui, ele é
Tem um amarelo, um laranja muito forte. Essa parte aqui, onde está exatamente o meu mouse, ele também é oriundo de uma palmeira, né? E ele é muito consumido lá na região, só que ele é diferente de tudo que eu já comi na minha vida. Ele é muito gostoso. Ele não tem aqui no Nordeste, no Nordeste, aqui no Sul, né? Na região Sudeste. Eu nunca vi. Ele é fruto de um coqueiro chamado coqueiro tucumã, tá? Ou tucumã do mato, também pode ser chamado esse coqueiro. Que é uma palmeira que chega a medir até 15 metros, geralmente solitária, com grandes espinhos. Então é uma palmeira assim que eles até se arriscam para pegar isso, mas é algo muito apreciado, é vendido na rua, com aqueles carrinhos, sabe aqueles carrinhos de mão, né? Eles colocam esses carrinhos na esquina e vendem o tucumã. Eu vi aquilo, nunca dava nada. No último dia que eu tava lá, eu comi essa tapioca com tucumã. Meu Deus, é muito bom. Geralmente eles fritam o ovo, né? E colocam dentro da tapioca o ovo frito com a tucumã. Ela tem uma consistência meio dura, assim, é diferente. Ela é meio vermelhada, é gostosa, bem gostosa, tá? Ele é muito cultivado, o Tucumã, pelo seu palmito, né? E pelos seus frutos comestíveis, como eu tô falando aqui. Eles também fazem um vinho através desse fruto comestível deles, tá bom? Ele tem um caroço bem grande dentro. Então, assim, pessoal, então o tucumã ele é utilizado como ingrediente de recheio de para vocês colocarem dentro de uma tapioca, de um lanche, né? Tapioca lá é muito gostosa, muito barato também, tá bom? Então, o X caboquinho também é o pão de sal, tucumã, ovo, banana pacovan e queijo coalho. E tem um gosto diferente de tudo de que você já comeu, porque é algo extremamente diferente. Essa banana pacovan parece ser a banana da terra, ela é grandona assim, ó. Ela é uma banana muito usada pelo pessoal da floresta amazônica. Uma banana maior, ela é servida também no café da manhã, elas cozinham ela na água e servem no café da manhã. Então, o X Caboquinho, bem clássico lá da Manaus. E você pode observar aqui, ó, como o tucumã é fibroso, né? Ele é diferente, mas ele é muito gostoso, né? Que esse X Caboquinho, o que que vai nele? Vai tucumã, ovo, a banana pacovan e queijo coalho, né? E tem um gosto diferente, é um lanche delicioso, que é bem típico da região da Amazonas, tá? O pirarucu, como eu já falei pra vocês, é o tamanho do peixe pirarucu, galera. É peixe que chega a 200 quilos, entendeu? É coisa de outro mundo mesmo. Então, olha o tamanho da cabeça óssea dele. Essa cabeça, se ele bate a cabeça aqui nesse homem, esse homem tá morto, né? A carne do pirarucu é vendida assim, em rolos. É uma coisa bem diferente de tudo também. Ela é bem, vamos dizer assim, bem quisto na região, né? Bem vendido na região e bem utilizado, comido. Tanto ele fresco quanto ele imposto também. É o bacalhau de lá. Eles fazem bolinho de pirarucu também, que é um prato muito típico da região. Pirarucu de casaca, que eles fazem com aquela farinha que eu falei lá atrás, né? Deixa eu lembrar o nome dela aqui. Que é a farinha. Desculpa, deixa eu voltar. Uarini. É a farinha Uarini, que é uma cidade lá próxima. Um pirarucu de casaco. O pirarucu fica embaixo. Em cima tem uma camada de farinha temperada com vários ingredientes. E em cima tem a banana pacovan. Então aqui é a banana pacovan. Aqui é a farinha. Embaixo o pirarucu de casaca. Eu gosto do pirarucu de casaca, mas eu acho muito seco, né? Bem sec, como fala o Jacan, né? Então, outra coisa típica da Amazônia é a farinha ovinha de Uarini, que é aquela cidade que eu falei que, que fica próximo a Manaus, né? E olha só como é essa farinha, ela é totalmente diferente, pessoal. Precisa cozinhar ela para comer. Não tem como comer ela crua, assim, é muito difícil. Você machuca sua boca se você não hidratar ela, que nem eu machuquei a minha. Mas é muito gostosa, ela tem um toque diferenciado no prato. Olha como ficou o pirarucu de casaca. Ela é feita com essa farinha. Ela é muito parecida com o cuscuz. Mais ou menos é isso, mas ele é duro. É exatamente isso. Em Manaus ela se usa para tudo, né? Como rechear peixe, fazer com farofa, comer junto com castanha do Pará, entre outras coisas, né? Aqui é
O tambaqui, aqui é o mercado, né, central lá de Manaus, fica na beira do rio, por sinal. E ele vende esses peixes tambaqui com preço de 10, 8, 6 reais o quilo, né? Tem muito tambaqui lá. Então, esse aqui é o tambaqui, esse aqui é o pacu, se eu não me engano. E aqui é um mercado de peixe, muito comum na região. E aqui é o tambaqui assado, que também é muito comum na região e é uma delícia. Isso aí eu recomendo, eu comia todo dia. E tem um restaurante muito bom lá, muito clássico, que chama Tambaqui de Banda. Ele fica, ele fica tem na frente do Teatro Amazonas, como tem em outras unidades também por Manaus. E é excelência em tambaqui lá. Excelência em tambaqui é o Tambaqui de Banda. Eu gosto muito desse restaurante, não tô fazendo comercial do restaurante, tô falando sobre os pratos dele. Tá vendo aqui no fundo o Teatro Amazonas? Aqui você vê um peixe recheado, um tambaqui recheado, né? E aqui no fundo, o largo do Teatro Amazonas, como eu falei, aquela banquinha de tacacá, ela fica quase aqui que sai na foto, ela fica nesse cantinho aqui. E é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje sobre culinária amazônica do norte. Espero que vocês gostem, ok?